Shalom, shalom, querido e querida, Deus abençoe sua vida. Mais uma palavra de esperança para você. Compartilha nosso canal com alguém que precisa de uma palavra e que Deus te abençoe. Pai, eu quero abençoar essa palavra, que ela não volte vazia e dê fruta 100 por 1 na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Nos ajude, Espírito Santo. Amém. Quais são os benefícios da fé através da graça de Deus? No livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 18, diz: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Quais são os benefícios? Paulo compreendeu aí as consequências do pecado e compreendeu também o poder que a graça exercia. Ele compreendeu também a redenção do homem. Então, Paulo, certa vez, ele estava diante do rei Agripa, defendendo ali o evangelho, falando quem ele era, que eles sabiam que ele tinha sido, e agora qual evangelho ele protegia. No livro de Atos, capítulo 26, no verso 18, vai mostrar as 5 áreas fundamentais do ministério de Paulo, os benefícios que o evangelho que o apóstolo Paulo pregava trazia na vida das pessoas. No livro de Atos, capítulo 26, verso 18, e eu queria falar desses 5 benefícios que o evangelho que Paulo anunciava trazia e traz até hoje na minha vida e na sua vida. Diz assim: para lhes abrires os olhos das trevas e converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Vou repetir: para lhes abrires os olhos e das trevas os converterem à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha que tremendo, que tremendo. Paulo ali então é enviado, para os gentios, aqueles que iam se convertendo e pregando para os gentios, mas antes ele fala para o rei ali numa situação difícil que ele teve que se defender, indo ali, depois ele vai para Roma num navio, é enviado para César e apela para César, e ele se defendendo diante do rei Agripa, ele começa a falar ali quais eram as áreas mais importantes, fundamentais do evangelho que ele pregava e do ministério dele. A primeira coisa que ele falou aí é abrir os olhos. A gente sabe que o pecado confunde a mente humana. O pecado confunde a nossa mente. E o evangelho de Cristo, ele vem para abrir os nossos olhos e tirar a nossa cegueira. Se você for olhar o livro de Romanos, capítulo 11, Paulo vai falar assim de 8 a 10. Como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Você vê que não só abrir os olhos, mas também cegar os olhos de alguns. No livro de João, capítulo 9, no verso 39, a Bíblia fala que Jesus veio para dar juízo, e para abrir os olhos e cegar os que veem. Um dos fundamentos do ministério de Paulo, do evangelho, é abrir os olhos daqueles que estão cegos, mas também cegar aqueles que achavam que viam. E outro fundamento do ministério no evangelho aí de Paulo, converter das trevas à luz. Converter das trevas à luz é um outro fundamento. Em Romanos capítulo 13, do verso 12 a 14, diz assim:
A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em seus desejos, suas concupiscências. Então, converter, outro fundamento do Evangelho que Paulo pregava, é converter uma pessoa das trevas para a luz, tirá-la do reino das trevas e transferir para o reino da luz. É mudança totalmente de vida, é ser uma pessoa do dia, onde existe luz e não trevas. Um outro fundamento de Paulo era para se converterem do poder de Satanás a Deus. O livro de Romanos, capítulo 16, 19 e 20, fala que nós temos que ser excelente para o bem, inocente para o mal, porque o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O Evangelho nos tira do poder do diabo e nos traz para o poder de Deus. Então, ele não tem mais poder sobre a tua vida. O diabo, o inimigo, não tem mais poder sobre a sua vida. É um outro fundamento do Evangelho. Arrancar você das mãos de Satanás, do poder e do domínio do pecado e do diabo, e colocar você debaixo do poder de Deus e do domínio do Todo-Poderoso e Soberano. Um outro fundamento é receber o perdão dos pecados. Receber o perdão dos pecados. E quando nós estamos ali debaixo da graça do Senhor, nós recebemos perdão dos pecados. Romanos capítulo 4, no verso 7 e 8, vai dizer assim: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Feliz o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Então isso é algo tremendo, porque além de abrir os nossos olhos, de nos converter da treva para a luz, de tirarmos do poder de Satanás e do pecado, e nos colocar debaixo do poder de Deus, ele ainda perdoa os nossos pecados. Um outro fundamento do Evangelho que Paulo prega é herança entre os santificados. Herança entre os santificados. No mesmo Romanos capítulo 4, verso 13 e 14, diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então, a herança, ela é reservada para as pessoas de fé, para as pessoas que têm fé. E Deus nos protege, ele prepara essa herança, e a Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A herança é para aqueles que têm fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter uma linguagem de fé, uma vida de fé, e entender que só a linguagem do Espírito é a fé, e o Senhor se comunica com aqueles que têm linguagem de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu sou herdeiro pela fé, e Jesus é o meu Senhor e Salvador. Então está aí os 5 fundamentos do ministério de Paulo, do evangelho que ele pregava. Primeiro é para abrir os teus olhos, para que você tenha a visão do reino, a visão que Deus quer que você tenha, a visão dos céus, a visão ampliada, a visão da fé, ver além das circunstâncias, ver além das adversidades. Depois tirar você do poder das trevas para a luz, converter você da treva para a luz. Outra coisa é tirar você do poder de Satanás e do pecado e colocar você debaixo do poder de Deus. E outra coisa, receber perdão dos pecados e a herança entre os santificados, porque o sangue de Jesus nos santifica e nos torna aptos a sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, o Evangelho traz essas coisas na nossa vida. Por uma ofensa de um homem, veio o pecado, veio o juízo, veio a maldição sobre todos os homens. Mas por um ato de justiça, veio a graça. A graça que abre os nossos olhos. A graça que converte-nos das trevas para a luz. A graça que nos converte do poder de Satanás ao poder de Deus. A graça que nos faz receber o perdão dos pecados.
e a graça que nos faz herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aí, você quer receber esse evangelho? Ou você já tem esse evangelho? Você crê nas promessas do evangelho para a tua vida? Eu creio nas promessas do Senhor para a tua vida. As promessas do Senhor irão se cumprir. E cada um que recebe da graça, recebe do poder do Senhor na sua vida, crê de todo o teu coração que Ele é Senhor da tua vida, confessa Ele como Senhor, recebe essas áreas da tua vida, essa bênção de estar debaixo da graça. E eu quero te fazer um desafio a hoje se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero receber da tua graça, quero receber o teu perdão, quero ser herdeiro, quero sair das mãos de Satanás, do poder do diabo e do pecado, e estar debaixo do poder de Deus. Quero também sair das trevas para a luz, quero que meus olhos se abram, porque são os benefícios de viver por fé, benefícios da fé através da graça em Cristo Jesus. E é isso que eu declaro para a tua vida hoje. Eu quero te abençoar e declarar que essas áreas você vai receber, que o sangue de Jesus te perdoa, te limpa, que o sangue de Jesus te justifica, te santifica e redime você em nome de Jesus, e você experimente o melhor de Deus nessa terra e no mundo vindouro. Eu te abençoo. Se você está enfermo, eu ministro a cura na tua vida em nome de Jesus agora. Se você está opresso ou opressa, eu ministro a libertação em nome de Jesus na tua vida agora, e que você seja livre agora e curado em nome de Jesus. E se você ainda não é salvo em Cristo, entregue a sua vida a Jesus agora e experimente o melhor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.